Olá pessoal, hoje eu não vou me estender tanto devido à agenda e os compromissos, mas a melhor coisa é sempre cumprir aquilo que a gente se propôs, né? Então eu vou iniciar essa live retomando a questão do compromisso que a gente fez há 15 dias atrás. Eu propus um desafio numa live de 15, num vídeo que eu postei há 15 dias atrás, dizendo, pedindo para o pessoal colocar temas diversos que eles têm dificuldade no dia a dia do trabalho com a dependência química. E mesmo que alguém não tivesse, tem um monte de gente entrando, Francisco, Volmar, Guilherme, Felipe, Alex, Bellini, lá de Campinas também, sejam todos bem-vindos aí, fiquem à vontade, tá? Uma boa tarde para todos, um bom fim de tarde para todos. Então eu pedi para o pessoal colocar dúvidas que eles tivessem sobre o dia a dia do trabalho com a dependência química, e mesmo aqueles que não tivessem trabalhando ainda na área, que colocassem dúvidas tanto nos comentários. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo, sempre acompanhando nossas lives. Então eu pedi para o pessoal colocar essas dúvidas. Algumas pessoas mandaram nos comentários, sem pedir necessariamente um anonimato, e outras pessoas mandaram inbox. Então a gente fez uma seleção aqui de 3 temas importantes. Tem outros, aí eu vou deixar para a live da semana que vem. Aproveitar para dizer também que nós estamos retomando as lives, né? Então a gente deu uma parada, o pessoal da primeira turma do nosso curso online está fechando o curso agora, já estamos entregando os primeiros certificados, daqui a pouco a gente vai estar abrindo uma nova turma, mas esse é um assunto para outro momento. Então, boa tarde, tem um monte de gente falando boa tarde aqui, aí a gente tem que se dividir um pouquinho entre a atenção do que está falando e a galera que está entrando. Fábio Lopes, boa tarde, sejam bem-vindos. Então vou no primeiro tema para não me alongar muito e vocês também terem um tempo aí para processar tudo, e a gente volta a falar em outros momentos. O Alexandre Fonseca mandou a seguinte dúvida. Ele falou que terminou um processo de tratamento numa comunidade terapêutica específica. Ele tentou fazer um curso, não conseguiu fazer esse curso naquele momento, nem com bolsa e nem com... acredito que por uma questão financeira, pelo valor do curso. Eu sei que esse é um problema que muitas pessoas enfrentam. Sei que alguns ouvem coisas do tipo: ah, mas você usando drogas gastava rios de dinheiro, agora não tem dinheiro para fazer um curso. Gente, a gente não precisa implicar esse tipo de julgamento numa pessoa que acabou de terminar um tratamento, beleza? A gente tem que tentar viabilizar o estudo. Eu tenho um conselheiro que trabalha no meu time aqui em Aracaju, e recentemente ele entrou na faculdade ensino EAD de serviço social, ensino à distância. Cara, foi o meio que a gente encontrou para ele entrar na universidade. Esse cara está tentando estudar já tem muito tempo. O valor acessível, uma grade excelente. Eu estou acompanhando algumas aulas do curso com ele porque eu gosto de incentivar as pessoas a estudarem. Eu quero ver as pessoas que estão em recuperação crescerem e não ficarem só naquilo que elas têm de experiência pessoal. Então eu tento fazer esse caminho com a pessoa o mais perto que eu conseguir. Claro que eu não tenho aporte financeiro para ajudar as pessoas nisso, mas eu vou tentando da maneira que eu posso. Então a gente encontrou um curso online bacana, com uma grade muito boa. Estou acompanhando, o cara está indo bem, está se matando de estudar, porque as pessoas parece que transferem um pouco as compulsões, né? E aí acabam se dedicando ao estudo de uma forma que se dedicava às outras coisas, mas ok, está aprendendo, está abrindo os horizontes, está indo. Então, Alexandre, não se prenda, eu sei que você não se prendeu a isso, mas não se prenda. Oi, Regina, boa tarde. O Elcio também, boa tarde. Não se prenda à questão de não conseguir ter feito aquele curso. Corre atrás de outras coisas, principalmente online. Hoje tem muita coisa disponível. Então, eu não queria fazer o curso que eu estava sonhando fazer, beleza. Mas a gente pode ver o curso do Juliano, modelos de intervenções para o tratamento da dependência química. A gente pode ficar acompanhando os cursos que vêm lá de Brasília, que antes era da Senad, agora vão ser da Senapred. Tem o Supera, tem, enfim, outras modalidades.
tem alguns cursos que dá para olhar aí online, tem os cursos da Uniad também. Eu sei que todos acabam custando algum valor, mas vai atrás disso. E aí ele me perguntou também, o Alexandre perguntou, cara, enquanto eu não estou estudando, não estou fazendo isso, como que eu abordo outra pessoa? Como que eu levo a mensagem para outra pessoa? Ele relatou não necessariamente que está tendo uma dificuldade com isso, mas queria estar melhor preparado para isso. Eu vou dizer isso para o Alexandre e para todas as pessoas que estão em recuperação, que estão tentando sair do problema, dessa problemática com as drogas. Cara, a primeira pessoa que você precisa aprender a cuidar é de você mesmo. Sempre. Não se preocupe em cuidar de outras pessoas. Nunca se preocupe com isso. Se preocupa em cuidar de você. Quais os melhores caminhos e os melhores investimentos. Quando eu falo investimentos, eu não estou falando de dinheiro necessariamente, mas quais os melhores caminhos e os melhores investimentos que você pode fazer em relação a você mesmo, na questão do autoconhecimento, na questão da prática de um programa de recuperação, na questão da melhora de qualidade de vida, das suas relações, das suas atividades. Eu acho que sempre o foco tem que ser esse. Porque à medida que você vai conseguindo cuidar de você, você vai tendo espaço para cuidar de outras pessoas que sofreram o mesmo problema que você. Porque aí eu vou fazer uma conta rápida aqui com vocês. Existe um mito dentro desse campo de que só um adicto cuida de outro adicto. E a gente já sabe que isso é mito mesmo, isso não acontece. Mas muitas pessoas tentam levar essa ideia de que ainda assim, mesmo que não é um adicto que cuida de outro adicto, só um adicto pode entender outro adicto. Só um dependente químico pode entender outro dependente químico. A gente sabe que isso também não vale. O que acontece é que essas pessoas viveram experiências semelhantes e podem estar buscando situações semelhantes para sair dessa dependência, para sair dessa questão. Isso é muito rico, isso é muito válido. Jorge de Leon já falou sobre isso no livro Comunidade Terapêutica, Teoria e Método. Falou enfim, isso tem entrevista gravada, ele falando do profundo efeito terapêutico que tem essa convivência dos pares. Mas se eu levar essa ideia a fundo, o que eu estaria dizendo? Que só uma pessoa que teve câncer pode cuidar de outra pessoa que teve câncer. Que só uma pessoa que sofreu um trauma de infância, de violência doméstica, poderia cuidar de outra pessoa que sofreu o mesmo trauma. A gente sabe que isso não é verdade. Então, o Alexandre e os amigos, enfim, que têm essa dúvida, primeiro, para quem está em recuperação, para quem passou esse problema com a dependência, a primeira coisa é aprender a cuidar de si mesmo. Muito. Tudo que você puder. Invista tudo que você puder nisso. Porque isso vai te trazer os frutos para você poder cuidar de outra pessoa. Boa tarde, Guilherme, Everson, pessoal que está entrando na live. Isso vai te ajudar a cuidar de outras pessoas. Mas ainda não é o suficiente. Aí, voltando na primeira parte da pergunta do Alexandre, invista o que você puder em estudo. E, gente, vou falar uma outra coisa aqui para encerrar essa primeira parte. Muita gente se preocupa para cuidar de dependentes químicos em estudar sobre drogas. Gente, os dependentes já sabem falar bastante pra gente sobre isso. É claro que a gente precisa dos termos científicos, então você pode se valer aí de várias literaturas para isso. Mas estudem sobre o ser humano e desenvolvam uma leitura de ser humano. Quem é o ser humano para você? Então eu gosto, o pessoal me perdoe se eu estiver errado, eu fui inúmeras vezes na Fazenda da Esperança, estive na Fazenda da Esperança muitas vezes, conheço o Frei Hans, conheço o Nelson, conheço o Adalberto, conheço mais umas pessoas de lá. E sempre que eu entrei naquela atmosfera, eu tive a seguinte compreensão. Aqui eles veem o ser humano como um ser espiritual. E a abordagem deles parte daí. E eles têm isso muito claro e vão tratar a pessoa a partir disso. Juliano, você está falando que isso está certo, que isso está errado? Não, eu estou falando que eles têm uma definição muito clara da leitura que eles têm de ser humano. Outra comunidade, outra CT que trabalhe numa linha mais, só para exemplificar, comportamental, vai entender o indivíduo a partir dos seus pensamentos, vai ter uma leitura de ser humano a partir do indivíduo, a partir dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Outra comunidade que trabalha numa linha mais psicanalítica, eu tenho até um exemplo aqui de um livro.
acho que é um livro que ele não é muito conhecido, chama Comunidade Terapêutica Psicanalítica de Estrutura Multifamiliar. Esse livro é uma leitura completamente psicanalítica da comunidade terapêutica, coisa que a gente não vê comum no dia a dia. Então, essa galera aqui vai ver a comunidade, vai ver o indivíduo a partir do inconsciente, porque a psicanálise estuda o ser humano a partir das atividades inconscientes dele e tantas outras coisas que tem dentro disso. Então, defina a leitura de ser humano. As drogas são a ponta do iceberg disso, entendeu? Não se trata da droga, se trata do indivíduo. E o indivíduo dependente químico, ele é um sujeito de direitos como qualquer outro, independente se ele está usando droga ou não. Ele é uma pessoa de direitos, ele tem direitos iguais às outras pessoas. A gente tem que enfiar isso na nossa cabeça. Ah, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento. Beleza, nós estamos aí tentando se aprimorar para oferecer isso para ele. Beleza, essa é a primeira parte do que eu queria dizer. Acabei me alongando mais um pouco. O segundo foi o Alisson, que perguntou sobre membros da equipe adoecidos e que não querem estudar. Então, gente, num ambiente de tratamento, a primeira coisa que eu sempre digo é, quando eu vou analisar uma comunidade, vou fazer uma consultoria, enfim, um centro de tratamento, um ambulatório, eu tento primeiro entender o clima terapêutico do lugar. E uma das primeiras coisas que eu tento entender também é se a equipe não está funcionando pior do que os pacientes daquele lugar. Porque hoje a comunidade, por exemplo, a comunidade terapêutica tem recebido tantas críticas sobre questões manicomiais, mas eu vou dizer para vocês aqui, o manicômio, ele não se dá por uma estrutura física. O manicômio, ele se dá pelas relações que as pessoas desenvolvem dentro de um ambiente como esse. Então, você pode ter uma excelente estrutura e dentro dela, pessoas que se relacionam de forma manicomial. O que você quer dizer com isso? Lembra que eu falei do sujeito de direitos? A equipe não entende a pessoa como alguém que sabe algo sobre a vida dela. A equipe tem sempre uma relação vertical com a pessoa. Eu sei tudo, você não sabe nada. Isso é manicomial. Isso é um problema muito grande mesmo. As relações de autoritarismo, de violência, de automedicação ou de medicalização, quer dizer, do paciente, de hipermedicalização. Isso tudo é uma relação manicomial. Isso acontece dentro de comunidade terapêutica, ambulatório, CAPS, hospital. Infelizmente isso não se dá pela estrutura física do lugar, se dá pelas pessoas que estão operando aquele lugar. Então, indo aqui na linha do... Indo na linha do que o Alexandre perguntou, Alexandre, as pessoas que não querem se aprimorar e que estão adoecendo com esse trabalho ou já entraram nele adoecidas, elas não devem continuar. Aí eu tenho que ser um pouco mais radical. Elas precisam se ajudar primeiro, para depois poderem ajudar outras pessoas, sacou? Então não adianta eu ficar aqui, não, mas vamos tratá-lo. Não, se a gente tem que tratar um membro da equipe, naquele momento provavelmente ele não dá conta de ficar trabalhando. Agora se você falar, não, eu me cuido para poder cuidar da outra pessoa, eu tenho um lugar, eu tenho uma metáfora assim que eu sempre falo nas minhas aulas, você está lá no dia a dia lidando com seus pacientes. Quando você sai dali, você tem que ter um lugar para você esvaziar o seu pote. Esvaziar tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Tá bom, arruma um padrinho. Ah, mas não tenho padrinho. Tá bom, arruma um orientador espiritual. Ah, mas não tenho orientador espiritual. Então eu fico com vontade de falar um palavrão. Mas, faça alguma coisa por você. Porque senão você vai começar a equilibrar a tua loucura na loucura dos outros. E você vai ter um grande problema com isso e vai gerar grandes problemas na vida dessas outras pessoas. Então tem um lugar para quando você sair dali você se cuidar. E quando você voltar, você ter a mente neutra, vazia, para receber o problema dos outros. Beleza? Ó, Alexandre, você entrou aí, eu respondi a sua dúvida lá. Depois, quando eu publicar o vídeo, você volta para... Eu citei bastante você lá. Sacou? Agora eu já estou falando a dúvida que o Alisson mandou. Então, Alisson,
Infelizmente, membros adoecidos que não querem evoluir não devem continuar. Beleza? Aqueles que estão adoecidos, querem evoluir, eles precisam receber ajuda, tem que estudar, tem que montar uma leitura própria de ser humano, de como eu entendo essa pessoa, como eu me entendo e como eu vou dar seguimento nesse trabalho. Porque senão a gente vai ficar ferindo as pessoas. Eu costumo dizer que para nós que somos terapeutas, para nós a palavra na nossa boca é a mesma coisa que o bisturi na mão do médico. Ou você sabe o que você está fazendo, ou você vai retalhar a pessoa. Então põe isso na cabeça. Você que está ouvindo aí, que está assistindo esse vídeo, que trabalha nessa área, ou você sabe o que você fala, ou você vai ferir a outra pessoa, dentro da realidade dela e da sua. Beleza? Terceiro ponto que foi solicitado aqui, do que a gente elencou, que foi o da Jaqueline, que ela falou sobre as famílias mais adoecidas que os pacientes e que muitas vezes as famílias não buscam ajuda. Gente, para quem está nesse meio, gente, eu estou vendo algumas perguntas na live, eu prometo que eu coloco, eu estou anotando tudo, desde o que já mandaram para a gente, é promessa e promessa é dívida, eu prometo que eu coloco na próxima live, se precisar eu faço uma live extra no início da semana, que eu acho que vai precisar porque a galera tá fazendo algumas perguntas aqui e aí fica um pouquinho mais difícil de eu interagir, até pelo tempo que eu tenho aqui, por conta de outros compromissos, como eu disse no início da live. Toda comunidade, todo espaço que lida com a dependência química, que lida com o dependente químico, deve ter lá como preceito, já deve ter ouvido em algum lugar, que precisa tratar a família para tratar o indivíduo. Beleza. Isso aí, condição sine qua non, acho que é uma coisa bastante importante mesmo. Mas primeiro ponto que vocês têm que lembrar, algumas famílias são intratáveis. Por quê? Você vai ficar com aquele indivíduo ali durante 6 meses, 1 ano fazendo tratamento, seja internado, seja sem estar internado, não me interessa. Onde for, você está ajudando essa pessoa e você vai tentar pôr a mão numa cumbuca, você vai tentar pôr a mão num núcleo familiar que funciona daquele jeito há 30, 20, 30, 40 anos. Pô, Juliano, então você está falando que não tem como? Não, estou falando que tem como e é muito difícil. Só que as pessoas normalmente não estão dispostas para isso. É o que acontece, que eu tenho visto na prática clínica aí do dia a dia. Algumas estão, beleza, a gente vai para cima delas. Algumas não estão. E aí, para lidar com isso, você precisa ter um programa. Então, como que você trabalha com a família no seu espaço de tratamento? Eu tenho uma reunião mensal que eu faço com todo mundo. Trago uma pessoa que se especializou no tema, alguém que esteja a fim de falar com eles, trago ferramentas do amor exigente, trago uma terapeuta familiar, faço dança circular, sei lá, faz o diabo lá com todo mundo, desculpa a palavra. Esse é um modelo, só que você precisa lembrar uma coisa, sempre que você reúne um grupo muito grande de pessoas, você pulveriza informações. E se você não propõe nenhuma vivência, muitas vezes, gente, a informação ela não transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida são as vivências, são as experiências. Então talvez você precisasse propor alguma vivência. Do que você está falando, Juliano? Eu, por exemplo, aqui em Campinas, em Aracaju, é que eu estava falando do grupo e lá em Campinas a gente estava trabalhando muito com esse grupo grande de amor exigente, enfim. Aqui não, aqui por ter um grupo menor de pacientes, eu estou trabalhando com terapia familiar nuclear. E, gente, eu não estou nem falando de melhor ou pior, eu estou falando de evidência, de resultado. Quando você senta dentro do consultório com um terapeuta que sabe o que está fazendo, junto com uma família que está adoecida e junto com um indivíduo que está buscando tratamento, o resultado dessas coisas, inicialmente você fica até um pouco ambivalente, porque sai uns quebra-pau bom assim. Mas você está tentando ajustar os afetos dessa família. Você está tentando ajustar a comunicação dessa família. Eles sentem num espaço... Vocês lembram da história da terapia de casal? Algumas pessoas alguns casais entram na terapia de casal achando que vão salvar o casamento. Certo? E aí eles descobrem, dentro da terapia, que o melhor caminho é se separar mesmo. Porque eles já queriam fazer aquilo há muito tempo. Só que eles não tinham um espaço seguro para aquilo.
E aí eles acabam brigando o tempo todo. Só que aí lá com o terapeuta eles brigam, mas tem alguém que faz a mediação desse conflito. E que vai mostrando coisas, vai jogando luz na caverna deles que eles em pontos que eles não estão vendo. Com a terapia familiar não é diferente. Ah, mas você está falando então que numa terapia familiar o indivíduo pode rachar com a família? Pode. E aí eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Minha mesmo. Se é pessoal, é minha, né? Eu descobri na terapia familiar, quando eu fiz um tratamento em 2003, que eu não queria voltar para casa. Por tudo que já tinham me falado e porque eu percebia que o meu relacionamento, não estou falando mal da minha família, o meu relacionamento com a minha família era um relacionamento bastante adoecido. Então eu falei, eu tenho que me separar disso agora. E não voltei. Ah, isso serve para todo mundo? De jeito nenhum. Não estou falando para você se separar da sua família. Não estou falando para você falar para o paciente que você atende se separar da família dele. Não é isso. Mas eu descobri nesse modelo de terapia que o melhor lugar para mim não era a minha família. E eu decidi fazer a minha recuperação contando com o apoio deles, mas ao mesmo tempo longe deles. Então tem um programa bem desenhado de terapia familiar. Escrevam no projeto terapêutico de vocês como funciona esse modelo de terapia, como você vai tratar. Eu sei que tem gente que vai para os espaços de tratamento que nem família tem mais, mas ok, então como que a gente vai reconstruir a rede significativa dessa pessoa? Tentem elaborar bem esse programa. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar por e-mail, podem me mandar inbox. Juliano, como que eu monto esse programa? Eu dou algumas sugestões para vocês, mas deixem bem definido qual é o tipo de atendimento que vocês fazem com a família. Eu, durante esses últimos anos que eu trabalhei no Instituto Padre Haroldo, e agora com essa experiência que eu estou tendo em Sergipe, eu estou tendo uma oportunidade muito grande de resgatar muitas coisas que lá, infelizmente, eu tinha perdido pelo tamanho daquele lugar. Não estou falando mal do lugar de jeito nenhum, mas pelo tamanho daquele lugar, pelo número de pessoas que atendia. Eu tinha visita lá que eu recebia 200, quase 300 familiares. Eu não tenho equipe para falar com tudo isso. Aqui eu trabalho numa clínica que tem 24 pacientes, eu dirijo essa clínica. Eu consigo falar com as 24 famílias. Com dificuldade de acessar todo mundo. Mas tem uma terapeuta do meu time que ela consegue falar, ela consegue atender essa família. Algumas ela consegue atender semanalmente. O resultado no tratamento dessa pessoa, pessoa que está em tratamento com a gente, é assim, impactante. Tanto no dia a dia, ali na clínica, quanto nas visitas familiares, nas atividades de reinserção social. A mudança ela é visível. Ah, mas está falando que o outro modelo que tem muita gente não funciona? Não estou falando nada disso. Só estou dizendo que eu consegui resgatar um modelo em mim, com o time que eu estou coordenando hoje, que tem trazido bastante resultado para os pacientes. Isso está bem definido no nosso projeto terapêutico do Recomeçar, como se dá o atendimento familiar, que estratégia a gente usa, que modelo usa, que teoria usa. A terapeuta que trabalha com isso é uma terapeuta que sabe o que está fazendo. Então isso tem trazido muitos benefícios para as pessoas que estão em tratamento. Gente, obrigado pelas pessoas que ficaram até o final da live. Volto a dizer, algumas pessoas, só para lembrar vocês, algumas pessoas já concluíram o curso, a gente já está enviando os certificados, foi muito bacana. Esse conteúdo vai ficar aí disponível para vocês por mais alguns dias. Depois vocês devem ter visto, a gente vai dividindo eles para poder postar no Instagram, essas coisas. Eu vou fazendo novas lives. Se vocês tiverem sugestões de temas para live, para as próximas lives também, deixem aqui nos comentários. É sempre um prazer conversar com vocês. Desculpa não trabalhar, não poder responder as perguntas aqui ao vivo nesse momento. Tem uma do Fagner que chegou aqui, de outras pessoas, mas como isso fica registrado, eu e o pessoal do meu time vamos anotar tudo e vamos trazer as respostas na próxima live, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo que está aí e um excelente fim de semana para vocês. Até a próxima. Valeu!